Olá, humanos complexos! Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Complexo 15, um podcast para falar sobre temas da vida cotidiana sob uma perspectiva psicológica em 15 minutos ou menos. Atualmente basta abrir o Instagram ou o TikTok que já temos diagnósticos psicológicos prontos a usar. Se não te consegues concentrar em nada e fazes muitas vezes doom scroll, tens PHDA. Se sentes ciúmes, és borderline. Se o teu namorado fez isto, é narcisista. Se tu gostas de te ver ao espelho, és tu o narcisista. Mas será que é mesmo assim tão simples? Neste episódio vamos falar um bocadinho sobre a moda dos diagnósticos da internet, em específico do narcisismo, e tentar responder à pergunta: será que estamos mesmo todos a transformar-nos em narciso? Para começar, faz sentido tentarmos perceber quem foi Narciso, e eu vou-vos contar um bocadinho sobre este mito grego. Segundo o mito, Narciso é filho da ninfa Liriupe e de Céfiso, o deus dos lagos. Antes dele nascer, os pais consultaram o oráculo Tiresias para saber qual seria o seu destino e a resposta do oráculo foi que ele teria uma vida longa, desde que nunca visse o seu próprio rosto. O Narciso cresceu e transformou-se num jovem muito belo, que despertava o amor de mulheres e homens, mas era muito orgulhoso e arrogante e desprezava todos à sua volta. Por isso, as ninfas desprezadas por ele pediram à deusa Nêmesis que as vingasse, e a deusa condenou Narciso a apaixonar-se pelo seu próprio reflexo num lago. Narciso ficou encantado com a própria beleza, e ficou preso a olhar para si próprio, morrendo por não conseguir sair daquele estado. Este mito serviu de mote para a perturbação narcísica de personalidade, que está muito relacionada com um egocentrismo excessivo que impede a empatia pelo próximo. As pessoas que sofrem desta condição normalmente focam-se apenas no que consideram ser sucesso e poder e na sua aparência, sem ter consideração pelas pessoas à sua volta, de quem acabam por se aproveitar. No entanto, o narcisismo mítico e o narcisismo clínico têm diferenças que é importante salientar. O mito tem um foco na vaidade, na autoadoração e na invisibilização do outro. O narcisismo clínico é uma condição clínica onde um traço humano universal, afinal termos amor próprio é normal e saudável para todos, é exacerbado a um extremo que causa uma série de problemas na vida das pessoas que vivem com a condição e especialmente as pessoas que lidam com as pessoas com esta condição. O mito é uma metáfora moral sobre a vaidade. O narcisismo clínico é uma condição psicológica complexa que necessita de avaliação profissional. Então, o que é de facto a perturbação narcísica de personalidade? Quando ouvimos a palavra narcisista, a primeira coisa que nos vem à cabeça é alguém que é vaidoso, arrogante ou obcecado por tirar selfies, certo? No entanto, ser narcisista é algo mais profundo do que isso. A perturbação narcísica de personalidade é uma estrutura de personalidade complexa e não apenas comportamentos isolados. Neste caso, estamos a falar de padrões na forma de pensar, sentir e relacionar-se com os outros que se repetem de forma constante. Segundo o que nos diz o DSM-5, que é o manual de diagnóstico mais utilizado por profissionais de saúde mental, a perturbação narcísica de personalidade corresponde a um padrão persistente de grandiosidade, tanto na fantasia como no comportamento, a uma necessidade de admiração e a uma falta de empatia, que começam no início da idade adulta e estão presentes em diversos contextos. Ou seja, pessoas ditas narcisistas são pessoas que procuram constantemente validação externa, precisando de se sentir admiradas de forma contínua. Quando isso não acontece, podem reagir com irritação, indiferença ou até desprezo. Para além disso, estas pessoas também não sentem empatia de forma normativa. Isto quer dizer que, apesar de poderem sentir alguma empatia em certas ocasiões, de modo geral têm dificuldade em manter uma consistência emocional estável sobre o impacto das suas próprias ações nos outros. O foco está quase sempre voltado em si mesmos, nas suas necessidades, no seu sucesso e nas suas dores, e não no mundo emocional à sua volta. As pessoas narcisistas também têm uma visão inflacionada sobre si mesmas, acompanhada de uma crença de que merecem tratamento especial ou de que estão sempre certas, mesmo que possam internamente ter uma autoestima muito frágil. No fundo, a perturbação narcísica de personalidade, por ser uma condição complexa, não pode ser diagnosticada de forma leviana. O diagnóstico do narcisismo só pode ser feito por profissionais qualificados e baseia-se em critérios muito específicos. Não é porque alguém parece ter alguns comportamentos narcisistas que podemos concluir automaticamente que essa pessoa é narcisista. Esses comportamentos precisam de ser persistentes, intensos e causar sofrimento real, tanto às pessoas à sua volta como a si mesmo. Uma coisa essencial a reter aqui é: gostar de ti próprio, tirar selfies ou gostar de receber elogios não faz de ti automaticamente narcisista. Todos nós temos um grau de autoconceito e autoestima que é saudável termos para o nosso bem-estar. E é aqui que começamos também a perceber porque é que os diagnósticos da internet são problemáticos. As redes sociais têm um lado muito positivo por democratizarem o acesso à informação e despertarem a curiosidade sobre temas de saúde mental. Muitas vezes, as redes servem como impulso para ajudar as pessoas a procurarem ajuda psicológica pela primeira vez, e isso é uma grande mais-valia.
No entanto, o problema surge quando essa informação que vemos na internet não é usada como base para uma exploração interna mais profunda, com a ajuda de um profissional, mas sim usada como um meio para rotular e criar verdades absolutas sobre si e os outros. Atualmente, qualquer comportamento é interpretado como uma perturbação. Se alguém reage mal a uma crítica, é automaticamente narcisista. Se gosta de estar sozinho, é antissocial. Se irrita com facilidade, é borderline, e etc, e etc, e etc. E isto é o equivalente a tentar fazer um diagnóstico médico só com base em posts de internet. Neste momento, já todos sabemos que o Dr. Google não é a melhor opção, mas então por que é que fazemos o mesmo com a saúde mental? E por falar nisto, atualmente também vemos acontecer algo muito curioso, que é a autoidentificação. As pessoas leem listas de sintomas em posts e começam a pensar: isto sou exatamente eu, ou de certeza que eu tenho isto. Mas é importante relembrar que a psicologia não se baseia em sentimentos que podemos ter ocasionalmente e que, pasmem, são normais dependendo do contexto em que vocês estão. Os diagnósticos clínicos têm em consideração a frequência com que esses sentimentos ou comportamentos ocorrem, a intensidade dos mesmos, a sua duração e o seu impacto na vida das pessoas. Isto quer dizer que todos nós podemos ter traços de alguma coisa sem que isso signifique que temos essa condição. E isto leva-nos a outra questão, que é o facto de nos termos tornado especialistas pela leitura de posts e por vermos reels na internet. E, portanto, fazemos o diagnóstico do outro. Nas redes sociais vemos cada vez mais esta situação, em que há pessoas que diagnosticam os seus parceiros, os seus colegas de trabalho, os chefes ou os ex, como narcisistas ou borderline, por exemplo. E o que pode parecer uma tentativa de compreensão mais aprofundada do comportamento do outro, torna-se uma forma de invalidar a complexidade do comportamento humano. Quando chamamos narcisista a alguém só porque essa pessoa não reagiu como queríamos num determinado momento, estamos a usar uma linguagem de psicologia fora do contexto e isso pode ser perigoso. Isso leva-nos a banalizar condições sérias e a transformar termos clínicos em insultos e potencia também o estigma acerca de determinadas condições. Assim, tornamos muito mais difícil a procura por ajuda por parte de pessoas que sofram de determinadas condições, principalmente as que são mais estigmatizadas. Ora, nós vivemos atualmente numa época em que as explicações rápidas são glorificadas, mas a psicologia e o processo terapêutico, por norma, não são rápidos. Por norma, é preciso tempo, escuta ativa, atenção a nuances para chegar a um diagnóstico. Coisas que sabemos bem que o algoritmo não tem para nos oferecer. Os reels de 30 segundos ou os posts que lemos por alto não nos vão fornecer diagnósticos completos sobre situações complexas. Por isso, o desafio não é rejeitar por completo o conteúdo psicológico das redes sociais, é sim aprender a filtrá-lo com senso crítico. Sempre que virem um post ou um reel, perguntem-se: isto é informação ou é opinião? Esta pessoa que está a transmitir esta informação é um profissional de saúde mental? Eu estou a usar este conteúdo para me entender melhor ou para justificar algo sem refletir sobre isso? O que vemos sobre saúde mental nas redes sociais pode servir como porta de entrada para um maior autoconhecimento, e há especialistas de saúde mental que se preocupam em trazer temas de forma mais neutra e verdadeira possível, mas os temas não são trazidos para que as pessoas se autodiagnostiquem. E o autoconhecimento verdadeiro começa quando nos desligamos do ecrã e olhamos para dentro, não quando estamos a tentar caber num diagnóstico. No fundo, talvez possamos aprender isso também com o mito de Narciso. Às vezes ficamos tão presos no reflexo das nossas próprias ideias que deixamos de ver o que está mesmo à nossa frente. Então, o que podemos fazer com isto tudo? Como é que navegamos num mundo onde a informação está tão acessível e ao mesmo tempo também é tão contraditória e confusa? Antes de mais, é importante perceber que o conhecimento sobre saúde mental é bem-vindo. Falar-se de ansiedade, depressão, trauma ou narcisismo, coisas que foram durante muito tempo um tabu, é um passo enorme. Mas a diferença está na forma como usamos essa informação. Em vez de procurar diagnósticos rápidos, podemos procurar antes o entendimento sobre as condições psicológicas. Usar estes conteúdos para perguntar a nós próprios: o que é que este conteúdo me faz pensar sobre mim? O que é que este conteúdo desperta em mim? Será que eu preciso de refletir mais ou de procurar ajuda profissional sobre isto? Outra coisa essencial é cultivar o pensamento crítico. Como fomos falando durante o episódio, nem tudo o que se diz nas redes vem de fontes seguras ou profissionais. Há perfis que misturam informação científica com a opinião pessoal. E se não conseguirmos fazer esta distinção, acabamos a acreditar em tudo ou, pior ainda, a acreditar só no que nos convém. E há ainda algo mais profundo. A humildade de reconhecer que a psicologia não serve para etiquetar o outro, mas sim para compreender o ser humano.
A psicologia serve para nos ajudar a olhar para as relações, para os comportamentos, para os padrões, sem transformar ninguém num rótulo. Por isso, da próxima vez que vires um reel a dizer 10 sinais de que estás com um narcisista, lembra-te. Isto pode trazer algumas informações, mas não é um diagnóstico de ninguém. Serve para gerar reflexão, não para carimbar alguém e encerrar o assunto. A internet pode ser maravilhosa para abrir a porta para a reflexão, mas o caminho do autoconhecimento é interno e mais profundo, e na maior parte das vezes acontece de forma reservada, num espaço de escuta e com tempo. Por isso, não somos todos narcisos. Somos todos humanos, com contradições, vaidades e fragilidades. O problema não está em termos traços que parecem apontar para certas patologias, mas em transformar posts que são mais simplistas em diagnósticos definitivos. Lembra-te disto. A informação que encontras na internet pode despertar curiosidade, mas o autoconhecimento profundo precisa de tempo, reflexão e muitas vezes de acompanhamento profissional. A psicologia não é feita de rótulos, é feita de histórias, de nuances e de humanidade. Por isso, quando o algoritmo te disser quem és, lembra-te, ele não te conhece, mas tu podes conhecer-te e esse é o verdadeiro caminho. E é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio do Complexo 15. Obrigada por estarem desse lado e até ao próximo episódio.